gente, boa tarde a todos e todas. Nós vamos dar início, então, ao Internacional, Independência e Instrução na América e África, História, Memória e Formação. Vamos ao mais importante, que é o debate de hoje. Por favor, professora Patrícia, a fala é sua, sinta-se à vontade, e os demais que quiserem já ir colocando as questões no chat, também se sintam à vontade. Professora Patrícia, por favor. Então, gente, boa tarde a todas e a todos. Iniciar agradecendo muitíssimo, né, o convite do Gonda, da Aline, dizer que é um prazer, né, essa mediação com com a Ana Carolina, né, compartilhar essa sessão com a Denise, dizer que eu estou muito feliz, né, em participar desse colóquio, né, nesse contexto tão importante, de um tema tão necessário aí, né, em relação às nossas discussões sobre educação atualmente. Eu vou compartilhar, né, a tela para apresentar, vou tentar aqui, né? Peraí. No caso, né, a adoção de um programa uniforme, né, que é o título dessa comemoração, dessa comunicação, comemorações do centenário da independência nas escolas primárias, né, no caso do Rio de Janeiro. A proposta, né, da pesquisa é pensar, né, como agentes do Estado, especificamente inspetores de ensino, dedicaram, né, tanto a escrita da história do Brasil, como o ensino, né, dessa história nas escolas primárias. Eles pretenderam se apropriar das comemorações do centenário da independência brasileira para afirmar uma determinada visão, né, deste fato histórico, da história do Brasil na escola primária. Mas nesse momento, né, que história do Brasil é essa? É uma história que estava sendo construída, né, e num país que não era laico. Então, era possível perceber que esse ensino de história, ele se agregava, né, a um ensino religioso também, de uma moral religiosa, um ensino cívico, né, e um ensino, né, voltado, né, a essa construção, né, a respeito, né, da cidadania, né, do país, que nesse momento, né, era muito restrita. Nas cartas, né, que tem uma seção de cartas nessa revista, há vários professores dizendo que, alguns professores dizendo que determinados personagens históricos deveriam ter sido citados porque eles são muito importantes para uma determinada região e que eles participaram desse processo da independência. Então, né, mostrando, né, as disputas em torno da narrativa, né, da construção de uma narrativa do que seria contado nas escolas primárias brasileiras a respeito desse processo do centenário da independência do Brasil e a apropriação desse movimento do centenário da independência para isso. Obrigada, professora Patrícia. Começamos muito bem a nossa tarde, né, com essa apresentação da professora. Então, vamos para a segunda parte. A segunda parte, a gente vai agora para o tema o Sesc Centenário e o Projeto de Nação da Ditadura, dos anos de 1964 a 1985. Né? Esse projeto é um projeto dentro de um projeto maior, dentro do núcleo de História e de Ensino e Pesquisa de História da Educação da UERJ, né, no qual nós fazemos parte, e uma das temáticas foi a apresentação desse Sesc Centenário, o projeto de estudo, de análise dessa temática. Né? Então, essa parte do nosso trabalho, ela vai ser apresentada hoje pelos professores, né? Professor Dr. José Antônio Sepúlveda e a professora doutora Denise Medina França. Eu vou fazer a apresentação dos dois já nesse primeiro momento e depois eles vão compartilhar a fala desse projeto, tá? Então, o professor José Antônio Sepúlveda é o professor de Educação, né, da UF, professor do Programa de Pós-Graduação da UF, coordenador do Observatório de Laicidade na Educação, o OLE, e líder do grupo de pesquisa sobre os impactos do conservadorismo na educação brasileira, o GEP-SEB.
E a professora doutora Denise Medina França é professora do Departamento de Estudos Aplicados de Ensino, DAE, na área de Educação Matemática da UERJ, pesquisadora do NEF, do Núcleo de Ensino e Pesquisa de História da Educação da UERJ, e pesquisadora também do Grupo de Pesquisa de História da Educação Matemática no Brasil. Possui graduação em matemática pela UFRJ, pedagoga pela Universidade Bandeirante de São Paulo, mestrado em educação pela PUC de São Paulo e doutorado em educação pela USP. Então, meus queridos professores e colegas do Núcleo de Ensino e Pesquisa da UERJ, por favor, a palavra é de vocês. Eu vou tentar compartilhar aqui. Primeiro, muito boa tarde, né? Estou muito feliz de estar aqui com vocês, juntos com saúde. Queria agradecer ao professor Gondra a responsabilidade de coordenar esse grupo de 1972. Nós estamos trabalhando há 2 anos, né? Há 12 mãos. É um trabalho, é um grupo heterogêneo, e eu me orgulho muito da maneira como foi conduzido coletivamente esse trabalho. Todos trabalharam muito bem, então eu agradeço a Ana Carolina, nossa doutoranda, ao Carlos, o mestrando, o Jusemir, que já defendeu a dissertação, o professor Sepúlveda, que acabou o pós-doc dele conosco agora, e a nossa mascote, a Mariane, da iniciação científica. Eu agradeço a eles, né, por terem topado de participar dessa jornada comigo. Foi um desafio, mas, modéstia à parte, acho que foi exitoso, né? Então, gente, para essa apresentação, nós pensamos em estruturar essa apresentação, que o nosso objetivo é discutir sobre a produção e implementação do projeto de nação defendido pela ditadura militar e como a educação, né, ela contribuiu para essa implementação desse projeto. Para dividir a minha fala com vocês, o professor Sepúlveda, ele vai começar e depois eu continuo a conversar, tá bom? Então, até daqui a pouco. Sepúlveda, é com você. Bom, gente, em primeiro lugar, boa tarde a todas e todos. Espero que vocês estejam me escutando bem. Com muita alegria que eu compartilho essa fala com a Denise, que a gente fez uma parceria muito boa, nós 6 que trabalhamos nesse projeto, nesse trabalho. Foi uma parceria muito enriquecedora e muito boa, que tem até frutos disso, né, Denise? Então, vamos tratar um pouco do texto, como é que foi o texto, as preocupações iniciais e o que, de uma certa forma, movimentou a gente, né? Em primeiro lugar, a gente está há 2 anos da comemoração do bicentenário da independência. Portanto, daqui a 2 anos, 2022, serão as comemorações. Já existe uma comissão montada no Congresso, no Senado, uma comissão da comemoração do bicentenário, e já há toda uma articulação sendo feita pelo governo Bolsonaro, diga-se de passagem, um governo que exalta o período da ditadura, portanto, o período, inclusive, da comemoração do sesquicentenário, né? Portanto, é extremamente importante esse movimento que estamos fazendo de discutir a independência e também discutir essas efemérides de um modo geral, até mesmo para reforçar um compromisso que nós temos com uma história científica, com uma história que esteja, de fato, ligado à pesquisa e seja rigorosa na sua pesquisa. Usamos como fontes básicas para o trabalho legislações, jornais, fotografias escolares, livros didáticos, a imprensa em geral, né, músicas e outras representações do campo da cultura, que a gente achou importante também destacar. Havia, dentro da própria estrutura da construção da disciplina Educação Moral e Cívica, toda uma ideia de se reforçar esse projeto de nação em que a própria discussão da independência era fundamental dentro de um quadro de ditadura. Agora, nós encontramos um documento no Arquivo Nacional denominada Comissão Central do Sesquicentenário. Nessa comissão, nós podemos perceber que esse projeto de nação e essas comemorações foram pensadas muito antes de 1972.
filmes, música, que Sepúlveda já falou, entre outros materiais circulados pela mídia. E uma das nossas grandes preocupações também é que vimos outra vez disputas de projetos de nação, assim como a ditadura de 1964. E, de acordo com as ideias do nosso governo Bolsonaro, precisamos estar atentos, né, e a defender a democracia em diferentes arenas. No caso aqui, nós reivindicamos a importância de disputar a narrativa do bicentenário da independência de 2022, não deixando um só projeto dessas comemorações. E é isso, gente, eu agradeço, espero que vocês tenham tenha conseguido passar concretamente os escritos, as pesquisas do grupo, e as perguntas aguardo. E muito obrigada. Professora Patrícia, a primeira pergunta é da Adriele Souza. Boa tarde, por favor, queria saber se a professora poderia dar um exemplo de uma atividade que os professores passavam para os alunos. E uma segunda pergunta, se ela poderia comentar mais um pouco se ela interpreta esses exercícios e essa narrativa que ela estudou como um processo de ensino de história nacionalista. Sim, como exemplo de exercício, né, eu dei o próprio quadro comparativo, né, que deveria ser construído com os alunos. Agora, fora isso, assim, nos números, né, da escola primária, é possível ver, né, sugestões de texto, propostas de redação, exercícios, né, questionários. Eu vi aqui que o professor Gondra também, eu acho que está querendo falar. É sobre o pessoal que está pedindo material, né? Essa nossa atividade, ela é gravada e é transmitida pelo YouTube, e depois ela fica disponível lá. Então, quem quiser recuperar alguma coisa já de imediato, pode pegar no vídeo do YouTube e aí, né, roda para frente, roda para trás e localizar ali, tá? Então, é isso. Isso não impede que, caso o pessoal queira o material dos professores, aí conversa com os professores, vê se eles disponibilizam e aí, né, a gente faz um movimento de fazer circular, né, esse material da apresentação. Nós vamos finalizando o nosso encontro de hoje, um encontro plural, mas que todas as falas convergiam, né, para uma análise, uma pesquisa ampla sobre os aspectos de emancipação, né, e da independência do Brasil. Mais uma vez agradecendo a professora Patrícia Coelho, nossa aqui do Rio de Janeiro, aos professores doutores Denise e José Antônio Sepúlveda pela análise, e dizer que a gente espera e conta com a participação de todos vocês no nosso próximo dia, próxima sessão, que é no dia 6 de outubro, no mesmo horário, às 14 horas, né, com a emancipação do Brasil e educação do povo, do ano de 1820 a 1922, com a participação dos professores Andrés Garcia Lanes, Carlos Henrique Prado, fazendo a mediação, e a professora doutora Alexandra Lima da Silva, da UERJ também. Muito obrigada pela participação. Até a próxima, nos vemos no dia 5 de outubro.